Meus amigos, eu sou Humberto Nóbrega, sou advogado, sou jornalista, sou palestrante motivacional e também sou escritor. Eu estou aqui apresentando para vocês o meu quadro, o Top 10. Esse quadro está no meu canal no YouTube, que é Humberto Nóbrega Palestrante. Então eu trago nesse Top 10... eu trago muitas informações, alguma entrevista que eu fiz, alguma matéria. Tudo que eu trago nesse top 10 eu fiz com carinho para você. Só que antes de eu apresentar o que eu trouxe hoje, eu gostaria de pedir para vocês para se inscrever no meu canal, Humberto Nóbrega Palestrante. Se você puder, se inscreva no canal, aproveite. Acione aí o sininho para receber as informações, convide os seus amigos e deixe sempre, o seu comentário. É muito importante para a gente, para que a gente possa, de forma objetiva, trazer conteúdos para você. Tá bom? Espero que você goste. Lembrando que você pode participar do nosso programa também, do nosso canal, ou como ouvinte, pessoas inscritas, pessoas que compartilham, pessoas que chamam os amigos, ou como colaborador, o famoso patrocinador. Então, eu passo aí do lado aí alguns patrocinadores, que fazem parte desse mundo do Top 10 e de outros quadros que tem no meu canal, e eu espero contar com vocês também. Lembrando que o nosso canal no YouTube, Humberto Nóbrega Palestrante, ele tem o Top 10, ele tem Aconteceu Comigo, Conversa em Mesa de Bar, Fala Povo, o Povo Fala. Nós temos o nosso podcast e sempre que tiver novidade nós vamos trazer para você. E também tem um quadro que é Comentando a Notícia. Esse Comentando a Notícia, a gente pega uma notícia qualquer e a gente transforma ela em opinião pessoal. As pessoas gostam, outras não gostam, mas aí eu dou a minha opinião, não fico em cima do muro. Se você tem alguma notícia que você acha que eu deva comentar, pode mandar para mim que eu vou fazer o meu comentário, tá bom? Então curte aí o que eu trouxe para vocês hoje no Top 10. Bom dia, Cajazeiras, bom dia, minha Paraíba, bom dia, Brasil. Bom dia você que está sempre acompanhando o nosso programa, o Frente a Frente aqui na TV Sertão. Hoje aqui na TV Sertão, eu estou recebendo um convidado, vereador da cidade de Cajazeira, Heriberto Maciel, e a gente vai conversar um pouquinho da vida pessoal, vamos falar de política e principalmente ele que é pré-candidato a vereador da cidade de Cajazeiras, um homem que tem história e tem muito serviço prestado aqui na cidade de Cajazeiras. Eu vou trazê-lo agora para o bom dia para todos vocês e depois a gente começa a indagá-lo muitas coisas a respeito da vida dele. Heriberto, qual a sua projeção de vida enquanto cidadão daqui da cidade de Cajazeiras? Bom dia a todos que nos assistem nesse momento no programa Frente a Frente da TV Sertão da Paraíba, a você, Humberto, a todos que nos acompanham aqui, ao Gleison, também a Luara, a Joyce, a Osmar, que está nos acompanhando nesse momento, e principalmente a todo o povo, que acompanha através da TV Sertão. Nós estamos aqui hoje para tirar essas dúvidas também, e mostrar o nosso trabalho frente a frente para a população conhecer um pouco da nossa história. Nós temos uma história de longos, assim, eu tenho a minha vida pautada desde o começo. É uma vida que eu posso lhe dizer assim, muito familiar, que me trouxe, me cresceu muito na vida, por eu ter uma família bastante estruturada, que meu pai me ensinou desde o começo da minha vida, trabalhando na roça. A gente começou também já desde jovem, estudando. A maior preocupação dos meus pais era eu começar a estudar. Ele evitava a gente começar a trabalhar, mas primeiro estudar. E aí eu tive uma das formações muito mais importantes na minha vida foi quando eu coloco, depois dos 8 anos de idade, 9 anos por aí, eu já fui estudar no seminário Nossa Senhora Assunção,
passei 3 anos no seminário, onde foi uma das maiores aprendizagens da minha vida, porque todos aqueles que passaram por lá têm uma vida diferenciada. Aqui a gente tem exemplo de N pessoas importantes da nossa cidade. E aí segui minha vida. Logo que saí do seminário, tive a oportunidade de passar em todos os concursos que eu fiz, graças a Deus, porque lá a gente só estudava, não tinha outra situação, senão só estudo. E aí a gente já passou em concurso público, tive a oportunidade de trabalhar no SERP, o Serviço de Processamento de Dados, onde instalamos na Prefeitura de Cajazeira o primeiro sistema de IPTU. Foi nós, naquela época, já trabalhando, que essa empresa era de Recife, né? A gente era contratado pela empresa federal de Recife, e implantamos aqui na cidade de Cajazeira a questão da parte tributária, né? E logo em seguida também tive a felicidade de trabalhar no Fórum Ferreira Júnior, onde o juiz na época era o Dr. Rui Formiga, parente do meu pai, né? Em memória, né? Já é falecido. E aí eu segui minha vida, né? Depois de lá fiz concurso também, passei na Cagepa, que até hoje presto serviço. É por isso que é o apelido dele, Heriberto Cagepa. Por isso que tenho hoje, completando o ano, hoje, 46 anos de Cagepa. Eita, quer dizer, um dos servidores mais antigos da Cagepa, quer dizer. Então a cidade de Cajazeira praticamente me conhece pelo serviço, né? Trabalho na área técnica, né? Sou técnico, sou desenhista da Cagepa. Hoje a gente trabalha mais nas partes de informática, mas tive um crescimento dentro da Cagepa como desenhista, cheguei a ser gerente. Você vê que a progressão da minha vida foi uma progressão pautada muito de trabalho, né? Nunca caí em nenhum deslize na minha vida, sempre pautado com coerência, seriedade. E aí cheguei, eu acho que a Cagepa me proporcionou essa oportunidade de hoje estar político, né? Foi onde o conhecimento, né, maior. O conhecimento cresceu, né? E aí eu tenho uma formação, eu sou formado em licenciatura plena em História, né? Também fiz um período ainda também de Economia em Patos, né? Não concluí, né? Porque não deu tempo. Pelo menos o básico. O básico eu fiquei, né? E aí a vida da gente começou pautada porque a minha formação também como pedagogo, né? Tenho na minha família, né? Minha esposa também é professora, tenho um colégio há mais de 35 anos, quer dizer, nós somos da área educacional, prestamos serviço também à sociedade cajazeira na área educacional, e para nós isso aqui eu acho que é muito gratificante, a gente ter esse esboço da vida da gente. Também fui presidente do Atlético, você sabe, na melhor época do Atlético, 97, 98, eu fui presidente. Saudade, viu? Saudade daquela época, principalmente com o meu amigo irmão José Filho, hoje superintendente do SPRAM, era meu vice na época, né? Passei 10 anos no Cajazeira Tênis Clube, como presidente. Olha Teve só. também um mandato na gestão de Josué de Freitas, que hoje também continua lá no Campestre, como diretor de esporte, onde a gente construiu aquele society, que até hoje existe no Campestre Clube. Então, quer dizer, eu tenho uma formação disso aí tudo. Fui dirigente sindical por 27 anos da executiva do Sindiágua, que antigamente para nós não era Sindiágua, era Estipidase, mudou a nomenclatura, né? Mas tive todo esse crescimento. Trabalhei, eu acho, aqui na Paraíba, aqui, em mais de 60 cidades da Cajazeira. Porque Cajazeira, hoje mesmo, nós representamos 18 cidades. Em Souza, na época, eu acho que tinha mais de 30 cidades, que também trabalhei em Souza, trabalhei em Pato 3 anos, mais de 40 cidades. Quer dizer, eu acho que no total, mais de 100 cidades eu prestei serviço, né? Mas tinha que voltar para, como disse, para o meu torrão aqui, que é aqui, Cajazeira. Né? Cajazeira é minha terra amada. E aí, seguindo essa minha vida, né, procurando sempre ajudar as pessoas, até você ver que meu slogan, desde todo o tempo de campanha, é fazendo bem sem olhar a quem. Eu nunca olhei essa coisa. É procurando ver e mostrando, sempre dando ideias e trocando ideias com as pessoas para fazer uma formação muito melhor para o desenvolvimento dessa terra tão querida e amada. Rapaz, fez uma geral, viu? Geral boa aí. O Heriberto falando de tudo aí a respeito, mas você falou uma coisa, eu gravei aqui, que seu pai, ele queria que os filhos estudassem. Talvez, até pela própria vida de agricultor, que não é fácil, principalmente
naquela época, que o pessoal trabalhava, hoje em dia a gente não encontra agricultor como o teu pai e o meu. Hoje está difícil. Foi feito com você o teste da enxada? Eu digo o seguinte, meu filho, aqui é uma enxada. Trabalha ou estuda? O que é que você quer? O seu pai chegou a pedir para você escolher, para depois você ir para o seminário? Não, ele sempre, quando a gente começou a estudar, eu sempre morei ali na rua Joaquim Mangueira, conhecida Patrícia de Barro, muito antiga, né? Onde tem a escola Aprendizado Jandir Carneiro e meu colégio hoje que existe, é vizinho Aprendizado. A gente começamos a estudar ali, mas logo cedo, de manhã escola e à tarde roça, mas era... Então fazer as duas coisas juntas, continuava trabalhando. Mas meu pai sempre foi, como eu também sou, né, católico, é aquele atuante, aquele que frequenta. Meu pai sempre frequentou a catedral, né? E me levava todos os domingos, rigorosamente, a gente não faltava as missas. Era sagrado. E lá onde a gente conheceu Cônego Luiz Alberto, ele era padre ainda, pároco da catedral, em memória, que se tornou meu padrinho para que eu pudesse ir para o seminário. Meu pai desejava isso muito. Você ficou quantos anos ainda no seminário? 3 anos. 3 anos. Essa época de seminário, eu tenho um parente, um primo meu, que chegou a celebrar a primeira missa, né? Não deu continuidade. E o que você falou bate justamente com o que ele falou. O aprendizado é muito grande. Então, 3 anos que você ficou lá no seminário, estudando, que é isso que o pessoal tem que fazer mesmo lá. Isso, de algum momento na sua vida, te ajudou muito a ser o homem que você é? Deu um segmento na sua vida esse estudo todo? Com certeza, como eu sempre digo, primeiramente tinha a base familiar que era muito sólida. Isso é Vocês são em quantos irmãos? Eram 14. Nossa. Hoje, eram 14, hoje nós temos 7. O pai era trabalhador. Eram 14 filhos. Minha avó teve 24, né? A mãe de minha mãe, né? Morreu com 105 anos de idade, quer dizer, ultrapassou 2 séculos, um milênio. Que é tia de Antônio Vitoriano de Abreu, nosso médico, ex-prefeito, ex-deputado, né? A gente tem essa familiarização com os Abreu, né? Mas aí, quando a gente chega no seminário, Humberto, lá existem regras que você tem que ser cumprida. A partir de 5 horas da manhã até às 20 horas. Pode chegar em que ainda é a mesma regra, não mudou. Pode mudar algum contexto de algumas coisas, mas o horário, 5 horas da manhã, você tem o regulamento deles. É isso, né? E lá, além de você estudar no colégio, você, quando chega lá, também tem professores para lhe ensinar. Eu fui aluno do bispo Dom Zacarias Rolim de Moura. Fui aluno de Padre Levi. Padre Levi, saudoso Padre Levi. Padre Siqueira, Padre Antônio Luiz. Padre Vicente também, não? Padre Vicente. Dos melhores diretores que eu já vi aqui, de estadual. Quer dizer, a gente teve padre... rapaz, que ele fala umas 10 línguas. Padre Gervásio. Padre Gervásio. Que ele não é padre, já tem uma outra nomenclatura bem elevada, né? E quando a gente, até numa excursão posterior, eu encontrei Padre Gervásio em Natal, centro pároco da igreja lá, porque a gente sempre gostou. Até fomos com o Damasceno, acho que você conheceu lá do Colégio Diocesano, que mora em João Pessoa. Então lá a gente, além das aulas que a gente ia para o Colégio Diocesano, quando voltava à tarde, começava as aulas internas do seminário. E aí tinha o professor Antônio Luiz, tinha o professor também Antônio Tomás, que era de Curemas, né? Que teve problema de saúde, já estava perto de se ordenar, né? Não pôde se ordenar. Quando você tem problema dessa natureza, você não pode. Mas quer dizer, a formação que a gente saiu de lá, a gente saiu preparado. Sim, a gente saiu muito preparado, porque meu primeiro vestibular não tive problema. Tu estudou do seminário a outra escola aqui? Colégio Diocesano de Padre Júlio. Diocesano, então teve uma sequência de igreja, né? Mas todo seminarista, ele também tem que estudar no colégio. E o colégio era o Colégio Diocesano. Só quem estava já na formação de filosofia, que era na FAFIC, que ia para a FAFIC, que era ali hoje a Padre Rolim, né? Então, essa era a Então, formação. você foi diocesano, foi a sua base depois de sair do seminário? Eu ainda estudei 5 anos no diocesano.
Olha só. 5 anos. Aí logo depois você terminou, você fez vestibular. Fiz vestibular, fiz para engenharia e entrei para história. Meu sonho era ser engenheiro. Por isso que sou hoje desenhista. Por que que todo mundo, isso eu estou me comparando a você, até pela idade, a gente tem a idade bem parecida, é bom que a gente não fala, mas a gente tem a idade parecida. Por que que antigamente a gente tinha esse sonho de ser engenheiro? Porque eu fiz meu primeiro vestibular aqui em 1982, eu fiz para engenharia civil. Eu fiquei... tinha 30 vagas na Paraíba, não era em Cajazeira, não. Exato. Você sabe que a gente estudava era João Pessoa, Campina Grande. Exato. Tinha 30 vagas. Eu fui o número 33. E não teve ninguém que desistiu. Hoje em dia passa 20 pessoas, desiste 3, 4, e eu nunca entrei. Mas era um sonho muito grande. Eu acho que esse seu sonho também, a realidade daquela época era isso. Todo mundo queria ser engenheiro, né? É incrível você ver, porque meu pai tem uma formação da área técnica. Meu pai era mestre de obra. Você vê, meu pai quem fazia os esquadros de madeira para traçar, para marcar, demarcar construção. Você vê hoje como as coisas é completamente diferente. Mudou muito. E aí eu entrei na área de desenhista. Eu queria ser... Vendo também seu pai fazendo muitas coisas. Antes mesmo de fazer vestibular, eu já fazia desenho. Eram as plantas que meu pai traçava com aqueles lápis bem largos, de madeira, né? E traçava as coisas. E aí eu fui aprendendo. E você vê que essas coisas vêm tanto de família, que minha filha está terminando a arquitetura agora esse ano. Legal. Já tem um segmento, já né? Tem sangue. Você falando de filha, você teve... Foram 14 irmãos, é isso? 14 irmãos. Todos eles, agora aí uma brincadeira, todos eles são normal ou só você quis ser político? Não, os outros nunca teve, naquela época, né, nenhum tinha. Eu tenho mais 2 irmãos da área de construção, são donos de construtora civil. Né? Então trabalha na área de construção, né? Mas o restante, um trabalhava, que é falecido assim, né, que trabalhou na VASP em Brasília, a família toda é lá. Tenho 5 sobrinhos, né? Filho deles, são 5. Minha família, eu acho que quem tem menos filho ainda sou eu, foi 4. Mas minha família é 8, é tudo assim, certo? Bom, como dizer, é com fartura. É um número grande. É com fartura. Já vem dos ancestrais da família, né? Da raiz das famílias. Né? Hoje você convive com toda a sua família, né? O normal é esse, mas dá saudade do velho pai, dá saudade de estar com os irmãos de vez em quando consegue se reunir? Com certeza. A saudade ela é constante, você não tem nem o que estar analisando esse ponto, né? Mas a gente tem contato direto. É uma família que sempre acompanha um ou outro. Nós moramos hoje aqui, tem 4 aqui em Cajazeiras, né? E 3 fora. São 3 irmãos fora, né? 2 moram em João Pessoa e hoje moram em São Paulo. Todos 3 moravam em São Paulo. Aí vieram montar o trabalho dele em João Pessoa. E um ficou em São Paulo. Esse não quis vir aí não, né? Prefere lá, porque a família toda estruturada também ficou difícil de vir. E o restante aqui em Cajazeiras, né? Nós temos 3 mulheres aqui, de homem só eu. E os outros 3 fora. Olha, pessoal, a gente está aqui conversando aí com cidadão Heriberto Maciel, e daqui a pouco a gente vai falar com ele agora como vereador. Por isso que eu separei bem do cidadão, não deixa vereador, continua sendo cidadão, mas separei, ele falou da vida dele, quando começou, de onde foi que veio, raízes, onde estudou, sua formação, família, hoje continua tendo ainda as saudades da família, isso é muito bom, quando dá se encontra. Mas a gente vai voltar daqui a pouco, falando agora com o vereador, o homem público e também o homem envolvido na área educacional, que também tem essa escola, a gente vai frisar muito bem esses 2 lados, né? Além do emprego dele, o homem trabalha demais, né? Então daqui a pouco a gente vai falar com o vereador, a gente volta rapidinho. É isso aí, meu amigo, minha amiga, de volta com o nosso Frente a Frente pela TV Sertão. Eu sou Humberto Nóbrega, estou aqui com o nosso vereador da nossa cidade, presidente da Câmara ainda, né?
e está aqui com a gente para responder agora. O vereador vai falar com vocês, né? Heriberto Maciel, vereador já por várias vezes, também empresário do lado educacional, que tem uma escola aqui na cidade de Cajazeiras, e trabalha também na Cagepa, né? Já desenvolveu muitos trabalhos na Cagepa e presta esse serviço ainda à Cagepa. Heriberto, como vereador, se você puder, dê uma geral de todas as vezes que você pleiteou, ganhou e é vereador na cidade de Cajazeiras. É verdade, eu acho que no ano 2004, quando se projetou a primeira vez, eu não tinha interesse. Foi convidado. Fui convidado, né? Pelo ex-prefeito Cajazeiras, e eu não tinha de forma algum interesse. Nem meu pai também gostaria que eu participasse. Meu pai tinha uma linha de raciocínio que você se estranhava de certas formas, mas ele era muito correto nas posições dele e conhecedor, por ser um homem do campo, mas conhecedor profundamente das coisas que ele via. Ele dizia que só existiam dois homens, na época dele, dois homens sérios na política. Sério, que nunca imaculou a imagem de como representante político. Um foi Humberto Lucena. Humberto Lucena, saudoso. Humberto Lucena. Senador de sempre, né? Sempre. E o outro, Ulisses Guimarães. Senador também e foi presidente da Constituinte. Né? Exatamente. Então, quer dizer, e ali, ele, naquele momento, ele não tinha interesse nenhum. E eu também, naquela época, eu era presidente do Cajazeiras Tênis Clube. Além de ser servidor da Cagepa, era presidente do Cajazeiras Tênis Clube. E aí, foi na época que o padre Francivaldo foi candidato a vice-prefeito. Foi ele que te puxou? Foi o grupo. Um grupo, né? Numa conversa, e foi mais para completar o número naquela época era 30 pré-candidatos a vereadores. E aí botaram meu nome sem nem me comunicar. E aí eu participei, comecei a me empolgar e fui para a primeira campanha. E naquela primeira campanha eu terei 544 votos. Eu acho que fiquei lá para sexta ou sétima. Pegou gosto? Suplência. E aí comecei a sentir gosto e também comecei a ter uma visão diferente de como político você poderia contribuir para você ver sua cidade e mudar, porque a gente dizia o seguinte, sempre tem esse questionamento, você vai ouvir muito, que vereador não faz nada. Né? E que essa cultura a gente tem que quebrar para a sociedade. E o vereador trabalha muito. O vereador, ele não executa. O vereador, ele legisla. Ele faz lei. Ele cobra. Ele fiscaliza. Tem que ser briguento também, né? Tem que ser. Briguento no sentido de cobrar. Cobrar. De cobrança, né? Aí em 2008 eu voltei novamente a ser candidato, né? E já terei 631 votos. Mas também... Já foi aumentando a confiança do povo. E aí fiquei na primeira suplência, mas nunca tive a oportunidade de assumir como vereador. Na minha primeira eleição eleita foi em 2012, onde a prefeita Denise foi eleita também, prefeita de Cajazeiras, né? Eu terei 761 votos. Fui eleito o segundo mais bem votado do partido. E aí essa progressão com os trabalhos que a gente vinha executando, porque eu tinha um sonho e esse desejo que fosse realizado de como quebrar esse mito da sociedade, do homem público começar a trabalhar e estar próximo, principalmente daqueles mais simples, né? Que é aqueles mais necessitados, é que mais nos procura, isso é a realidade. Verdade. E aí quando eu já fui para a minha reeleição, já aumentei para 939 votos. E já nessa última agora, né, foi 2020, eu já passei também para 1.206 votos. Quer dizer, eu tive toda a minha história, mesmo nas duas que eu não fui vitoriosa, sempre aumentei minha votação. E nessa... É porque a primeira foi o teste. Foi o teste. E aí, na sequência, sempre tive uma projeção de aumento. Mas aí você vai ver o histórico do trabalho dos dois mandatos anteriores, né, porque eu estou ainda no terceiro, ainda vou para uma nova reeleição. Mas a gente tem uma história de muito trabalho. Desde a época da prefeita Denise, a gente
faltou muito, porque Cajazeiras é muito cobrado, você pode olhar nos bairros, a questão de pavimentação. É verdade. Muito cobrado. E eu tenho nesse longo da minha vida, quer dizer, de solicitado, as cobranças da sociedade, solicita daqueles pessoal moradores dos bairros, pavimentação. E eu tenho dentro do meu trabalho executado mais de 40 ruas pavimentadas a pedido do povo e encaminhada através do nosso gabinete ao executivo para ser executado. E tem isso acontecido. Eu acho que em termos de pavimentação, eu acho que um dos vereadores que mais fez em termos de pavimentação. É lógico que é o executivo que faz, mas a pedido do tem povo que ter a cobrança do vereador foi o vereador Heriberto. Quer dizer, eu fico feliz por esse trabalho. Em questão de passagem molhada, em questão de reforma de algumas escolas, depois conseguimos colocar algumas unidades de saúde em alguns setores da zona rural, tornando a associação em posto âncora. Quer dizer, fizemos esse tipo de reforma. Quer dizer, nós temos trabalhado diuturnamente, Humberto, para tentar mudar. E eu digo também que não é só o vereador Heriberto, todos os colegas também têm tido sua participação afetiva nesse trabalho. Então, nós estamos se projetando, e aí, quando fui eleito presidente da Câmara Municipal por 2 biênios, essa eleição, ela só para o pessoal entender, ela é uma escolha partidária ou dos vereadores se juntam e dizem, não, nós queremos o nosso presidente, fulano de tal? Não, essa é a escolha dos colegas vereadores. Os vereadores que escolhem. Porque são eles que votam. E aí é uma coisa histórica na Câmara. Né? Nunca nenhum presidente assumiu 2 mandatos seguidos. Né? Eu tive essa felicidade de ser eleito e por unanimidade, não tive um voto contra. E também nenhum outro presidente teve voto por unanimidade nas suas gestões todinhas, desde a história da Câmara Municipal. Quer dizer, mais grande avanço de você ter, mostra a aceitação sua perante os colegas, a forma de você trabalhar, o respeito que você tem com os colegas vereadores. E uma coisa também que eu acho importante, até mostra o teu trabalho como presidente, são as críticas. Porque quando você pega alguém que recebe muita paulada, muita crítica, é porque eu não vejo quase crítica com relação ao seu trabalho, né? Eu não vejo. Então isso é muito bom para você. Quando a gente tem poucas críticas, até porque crítica ela é muito importante, que vem as críticas, mas aquelas críticas que deixam a oportunidade para que você possa fazer a coisa certa, isso é muito importante, mas quando ela tem poucas críticas, é porque o serviço está bem feito. E agora há pouco você falou de uma coisa, a respeito de pavimentação. Isso é uma curiosidade que eu tenho, que eu escutei dentro da prefeitura, quando eu estava trabalhando lá na função de assessor jurídico do planejamento. E, sem citar prefeitos, porque eu não sei quem é o culpado, não adianta, a gente às vezes encontrava uma pessoa que chegava lá na prefeitura, e deve também acontecer com você, a pessoa chega e diz, vereador, a minha rua está precisando de paralelepípedo, tem que fazer o serviço lá. E às vezes o vereador faz o levantamento, o secretário faz o levantamento, e às vezes consta que aquela rua já foi pavimentada. Como é que a gente teria que falar para o cidadão? O cidadão mora lá, na rua. O cidadão tem a rua esburacada, nunca foi colocada uma pedra de nada. E consta que está. Como é que a gente explicaria isso aí? E se existe a possibilidade de se consertar isso aí? Isso não estou culpando ninguém, é só uma... É verdade, Humberto. Eu acho que existe até a questão de um mito, eu vou até dizer, porque é o seguinte, se você consta em loco que a rua não foi pavimentada, mas que para a prefeitura ou para a Caixa Econômica Federal, que o recurso veio do governo federal, está aquela rua como pavimentada, tem todos o critério de você fazer um documento, fotografar, porque às vezes o que acontecia em Cajazeiras, a rua, as pessoas que ainda não davam o nome, não passavam pela Câmara.
Era o povo mesmo que achava que a rua, interessante. morou uma pessoa na rua, fulano de tal, pronto. Aqui nós temos um problema na Antônio Pereira Filho, ou na rua Hortelina de Souza Lira, que eu já solicitei pavimentação dessa rua. Aí chega lá na prefeitura, não, a rua Hortelina de Souza Lira, ela nunca foi pavimentada, está lá. Agora pegaram as placas da rua e trocaram. Está lá, as ruas com os nomes trocaram. Voltaram à rua correta, aí ficou como a Hortelina de Souza Lira pavimentada para o município, Caixa Econômica, mas aí a prefeitura tem toda essa autoridade de fazer um documento, fotografar, porque hoje o próprio satélite dá a localização e você encaminhar. Se precisar do Poder Legislativo, o Poder Legislativo está sempre pronto também para dar a anuência ao Executivo, ao prefeito, para não ter nenhum problema, né? E eu vejo muitas ruas também, quando diz que tem pavimentada, aí diz, a rua foi pavimentada até tantos metros, mas a partir daqui é a continuação. E aí não tem problema. O que está faltando, eu acho que assim, na verdade, é recurso. É recurso que Então falta. pode acontecer vamos dizer, uma rua com 200 metros. Pode acontecer do prefeito pavimentar só a metade. Pode, e dar continuidade depois. Nós temos aqui a Tenente Barbosa. A Tenente Barbosa, ela tem até próxima ao reservatório da Cagepa, ela é calçada. Mas o restante não é. E é Tenente Barbosa. Será que as pessoas, às vezes, quando vê metade da rua está pavimentada e generaliza, né? Como esteja calçada, já foi pavimentada. Já foi pavimentada. A metade não, né? Pode ser que aconteça isso. O que falta é ir em loco, verificar, fotografar, porque você tem que entender o seguinte, por exemplo, quando nós solicitamos uma pavimentação de rua, primeiro, por exemplo, o que eu gosto de fazer, por ter conhecimento técnico, eu solicito a pavimentação da rua, eu mando medir, antes mesmo que o próprio secretário de planejamento possa fazer todo esse trabalho. Você já leva o serviço quase? Já levo, e já leva até mais ou menos o valor do orçamento. Quanto é que cobra, se for pelo governo federal, pela Caixa Econômica, quanto é que ela paga, e se fizer com recurso próprio, quanto fica. Porque é uma queda brusca. Se for pelo município, a queda é brusca. Se for pela Caixa Econômica, aí é caro. Uma pavimentação de 1 metro quadrado é quase R$80. Por que isso? Porque tem os encargos, tem um bocado de coisa, né? E você... Em vez de facilitar faz... E dentro do próprio município, você tem os funcionários do próprio município, que você já gera emprego para a própria população. Exatamente, quer dizer, o que precisa fazer e dentro desse contexto, Humberto, é um planejamento. Mas se a prefeitura fizer o serviço desse que você está dizendo, não está fazendo nada de errado, não, está dentro da lei. Não, está dentro da lei, porque a prefeitura pode pavimentar com recurso próprio. Não só pavimentar, como fazer qualquer outra obra com recurso próprio. Presta conta depois, está resolvido. Prestou conta, está tudo resolvido, né? O importante é que tenha recurso para que isso seja executado. Durante esse tempo que você está na Câmara Municipal, como vereador e também na qualidade de presidente, você lembra qual a lei mais que você achou impactante quando você pegou e disse, rapaz, essa daqui vai dar moído? Teve alguma lei de repercussão, tanto negativa ou positivamente, que você achou essa lei foi... Tem várias leis, Humberto, que a gente tem o cuidado e o zelo, porque o Poder Legislativo, ele tem, além de ter uma assessoria jurídica, nós temos hoje dentro da própria Câmara Municipal 2 vereadores de mandato advogados, né? 2 não, 3. Valdemar Carolina, eu Valdemar, sei. E tem tem Lindenberg Lira e também hoje, como está assumindo, Kleber Lima. Kleber Lima. Né? Quer dizer, nós temos a esposa de um advogado também, que é Raelza Borges, sim, a Jamil Pereira. Dizer, nós temos praticamente dentro temos Luzia, que tem filha de advogado, quer dizer, a gente tem um grupo de pessoas que todo mundo tem uma certa na padaria. E às vezes as leis, quando chega, que a gente vê que pode prejudicar não só a questão da sociedade, mas que venha prejudicar de uma forma o contexto de uma matéria, nós temos tido esse cuidado. E a gente viu que às vezes chega matéria, como tem uma matéria que está repercutindo, que repercute, né? Mas a gente tem que pensar no desenvolvimento, no crescimento da cidade, que é questão
das trocas das lâmpadas LED, de energias, né, solar, porque tem uns outros entendimentos, a gente tinha outro, né? Mas a gente vê que tem alguns projetos que têm chegado à Câmara, eu estou dando um exemplo de um desses aqui, mas a gente tem pautado e a gente às vezes devolve ao Executivo, mostrando que não é importante mandar aquele projeto, porque vai criar problema, às vezes não para o gestor atual, mas para o gestor futuros. A gente tem que ter esse cuidado. A gente então, lei não tem que ter aquela pressa, não é pastel. Não pode ser pastel. Mandou, já tem que resolver, tem que ser analisado. Às vezes eles entendem, imagina assim, que já vem às vezes com um projeto pedindo urgentíssimo. A gente sabe quais são as matérias de urgência e de urgentíssimo. Uma calamidade pública que precisa ser urgentíssimo, mas matéria que você pode ter um tempo hábil. Porque o que é que quando chega uma matéria na Câmara, o primeiro ato que a gente faz é tirar a cópia e mandar para cada parlamentar, para que eles possam ler a matéria, possam começar a tirar as dúvidas, se ele tiver que fazer alguma emenda aditiva, algumas emendas ao projeto de lei, eles poderem fazer, e ter um tempo que depois disso, eu não voto para votar nenhuma matéria antes que seja baixada essa comissão. Por quê? Porque vai ser mais miuçado o projeto, vai tirar as dúvidas, e quando a gente sobe a matéria para ser votado, com certeza a gente já vota com muita segurança, e que também vai dar uma segurança muito grande ao Executivo. Isso é nosso trabalho. A gente tem esse trabalho pautado com muita seriedade, com muita organização, com muita leitura, com muitas discussões, e às vezes ainda tem algumas falhas que isso é natural do ser humano, mas a gente procura que não venha prejudicar principalmente a sociedade cajazeirense. Trazer um tema para você, para opinião e se existe uma luz no final do túnel. E é muito preocupante, eu fico muito preocupado com esse tema e não culpo nem a Câmara Municipal, nem só o prefeito, nem só a sociedade, e sim todos, né? A gente tem culpa, como eu tenho, e você como cidadão, todo mundo. Um dos grandes problemas que Cajazeiras enfrenta é justamente os animais de rua. Eu fico muito preocupado porque num dia, eu saindo da minha casa, no Colorado, até a rodoviária de Cajazeiras, eu não andei 2 quilômetros. Eu fui atacado 3 vezes. De moto, né? Os cachorros têm bronca de moto. A pergunta é, apesar de ser responsabilidade do poder público, os animais de rua, Cajazeiras, eu não estou vendo ainda a dinâmica da gente ter um grande canil como deveria ter. O que é que você, como presidente da Câmara, você poderia cobrar, você poderia orientar, né? E o que é que está sendo feito com relação para a gente tentar resolver o problema? Porque existe a menina Cléo Moura, né? Cléo Moura, que tem um trabalho dela, eu respeito, mas ela é ela. Eu acho que o poder público tinha que fazer isso aí. Uma vez eu até brinquei com alguém aqui, eu falei assim, por que a gente não junta 50 cachorros de rua, vamos deixar na casa de Zé Aldemir, vamos deixar na casa do presidente da Câmara, mas de forma assim, para chamar a atenção. O que é que você poderia trazer para a gente? Um dia vai resolver? Que briga que está sendo feita com relação a isso? Acho que isso é um tema muito importante, Humberto, não só agora, mas você já vem, por exemplo, desde quando entrei em 2013, a gente já vem com essa luta. Cajazeira, você sabe, por exemplo, na época que eu entrei como vereador, já existia um canil praticamente particular. De Eliezer, né? Ele vinha fazendo esse trabalho. A prefeitura poderia ter comprado, né? E aí, o que a gente sempre vinha pautando era a gente fazer ampliação, e a luta maior era a questão de fazer castração dos animais de Cajazeira. E eu vejo em alguns países do mundo que eu procuro muito pesquisar. Você tem um limite de criação de animal. Você só pode criar X animal por residência. Entendeu? E aí a responsabilidade também
está nos proprietários, Sim. cria os Tem animais. muita gente que arruma os animais pouco tempo depois joga na rua. Na rua. Então, aí depois culpa o prefeito, né? Exatamente. Eu tenho um projeto montado, mas nunca quis colocar em pauta, porque isso ia repercutir muito forte em cima disso aí. Porque tanto penaliza os proprietários de animais, como também o executivo, que é responsabilidade de todos nós. Todos nós. Então, o que nós estávamos querendo fazer, eu acho que a Cajazeira precisa urgentemente fazer um canil. Isso é um primeiro passo. Primeiro, porque para fazer castração, se você não tiver o local para botar esses animais para recuperação do tempo Principalmente dele, as fêmeas, né? exatamente, Você pode matar você pode, vai fazer uma cirurgia, joga na rua e ela vai pegar a infecção e vai morrer. É verdade. Entendeu? A gente tem em Cajazeira alguns abnegados É verdade. que mantém. E Cléo Moura é um dos pontos. Tem a Emanuele, tem o pessoal da faculdade, universidade. Tem uma que mora ali na Estrada do Amor, que ela começou com tem bem uns 30 ou 40 animais criando. Mas o grande problema desse pessoal da faculdade de lá é o seguinte, pessoal, os cachorros estão na rua, tá atacando o pessoal da rua. Eu sou totalmente contra maltratar animal. Eu sou totalmente contra. Eu vejo alguém maltratando um cachorro, eu brigo. Mas a gente precisa, como você está falando, a gente precisa tomar um posicionamento solucionado. Precisa urgente, porque você chega ali no Cajazeira Tênis Clube, tu vê a quantidade de Aquela animais. casa em frente, né? Tanto de gato como de cachorro. Eu sou amante, eu tenho animais, eu tenho 2 animais, eu tinha 3, né? Mais um eu dei a meu irmão, eu levei para João Pessoa. Mas eu tenho 2 animais, então, mais é preso. Passeio com os animais. Lá em frente à minha residência ali, porque tem a Limpicar lá, tem lixo, você não encontra menos de 15, 12, 16 animais, correndo o risco deles lhe molestar, essa coisa. Mas nós precisamos, eu digo assim, para ter uma coisa mais rápida, era fazer esse canil em Cajazeiras, precisa urgentemente, né? Já disseram que terreno já tinha, tudinho, mas é só questão de estar só no papel. A gente não precisa, o tempo, a gente tem que correr contra o tempo. Já existe parte de recurso já para isso ser construído e a gente não vê. Eu acho que até tem um outro canil que começou, não sei se lá no Jardineiro, que se eu não me engano é de junho da Folha VIP. Sim, né? Ele começou, naquela luta ele tinha o maior interesse também nessa luta, né? Então, o que nós precisamos, gente, primeiro é fazer um canil, aumentar o número de castração dentro de Cajazeiras, mas para fazer isso, inclusive o pessoal da universidade teve uma reunião comigo na Câmara, para ver se a gente conseguia, junto à universidade, que tem um prédio lá, uma parte de um prédio lá, que é um depósito. Não está funcionando. Para a gente fazer umas divisórias para os animais que fossem castrados. A recuperação. Para recuperar lá, a recuperação sei lá, né? Já que a maioria, da boa parte de cachorro tem na universidade. Do lado. Mas aí, então, o que é que está acontecendo? Nós estamos vendo a quantidade de cadela procriando 8, 10 filhotes. Não vai acabar dessa forma. Certo? Se você não castrar ou o macho ou as fêmeas, a cada ano vai aumentando. Nós vamos ter aqui que nós estamos já perdendo o controle. A realidade em Cajazeira é essa. Nós já perdemos o controle dos animais. Você chega hoje nas igrejas, vários cachorros nas igrejas, chega em banco, né? Quer dizer, é uma situação que eu acho que se a sociedade civil organizada tem que estar junto com os poderes públicos, os políticos, para tentar arranjar uma solução. Agora tem que ser uma solução de ação prática e com urgência. Eu acho que tem que juntar Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, Sociedade Ativa de Cajazeiras e todo mundo fazer o trabalho. Porque eu também não sou a favor que alguém diga assim, a culpa é do vereador A, vereador B, prefeito A, prefeito B. A culpa é minha também. A culpa é nossa. Então, se a gente se prontificar, pelo menos a não atrapalhar, já está ajudando muito. Quando a gente não atrapalha, já está ajudando muito. Então é muito importante que a gente deixe esse problema fluir, para que a sociedade discuta, é muito importante. Não é só culpa, a responsabilidade pode até ser do poder público, mas a culpa é de todos nós, eu sempre deixo claro. E é bom que a gente debata sempre isso aqui. Um bom tema para fomentar muita coisa ainda a vir. A gente vai sair para um breve comercial. O presidente da Câmara já fez, a gente fez uma mini prestação de contas, né? E daqui a pouco a gente vai voltar trazendo o pré-candidato a vereador. Vereador, tem direito, tem trabalho, e daqui a pouco
vamos falar também de projeto, né? Se tem alguma coisa, quem sabe ele não vai entrar aí, trazer de novo esse negócio aí dos cachorros, é muito importante para que a gente fale para a população. Daqui a pouco a gente volta. TV Sertão sempre fazendo o melhor para você. Olha, de volta com o nosso Frente a Frente pela TV Sertão. Eu sou Humberto Nóbrega e estou aqui recebendo o presidente da Câmara Municipal, pré-candidato a vereador aqui em Cajazeiras, Heriberto Maciel. E a gente agora vai falar com ele, mas antes de eu entrar no pré-candidato, conversar propriamente o que ele pretende fazer, a Câmara Municipal da cidade de Cajazeiras, a gente está nessa início de construção, uma nova etapa na Câmara Municipal, também tivemos concurso. Explica aí como é que está esse concurso, esse chamamento e também como está sendo programada a nova Câmara Municipal da cidade de Cajazeiras. É uma pergunta muito oportuna, Humberto. Além de a gente ter colocado isso como meta na nossa vida como presidente da Câmara, a gente foi o único presidente que fez o concurso público, né? E hoje, de primeiro, a gente já mandou encaminhar o edital para a empresa publicar o chamamento. Nesse primeiro momento, de 9 pessoas, já vai ser chamado, 9, né? Foram aprovados 23 pessoas, vamos chamar de 3 etapas, vamos chamar todos eles, né? Nesse ano. Então, 9 já vai ser chamado a partir de agora, né? Quer dizer, tem 30 dias para eles começar a levar as documentações, que é um marco na história da Câmara Municipal. E o segundo também é a questão da construção da nova sede da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, hoje você conhece muito bem, é uma Câmara pequena para eventos grandes, uma sessão especial, uma solenidade maior. A Câmara não comporta mais. Os gabinetes dos colegas vereadores não é gabinete, né? São um local só de espera da pessoa, não cabe 3 pessoas dentro. Então fica difícil para até dar a oportunidade. Cajazeiras é uma cidade já de porte médio que precisa de uma estrutura diferenciada. Por isso que a gente pensamos nessa linha de construir uma nova sede. Graças a Deus conseguimos o terreno, né? E estamos evoluindo, né? A construção era bom que vocês pudessem fazer em loco uma visita ali na Estrada do Amor, TV Sertão, né? ir lá, viu, fazer. Exatamente, já que tem lá construído o SAMU, já concluíram, já terminaram, acho que mais ou menos esse mês que entrou para o próximo deve estar entregando. Lá está construindo o Hospital Napoleão Laureano, né? A extensão do Hospital Napoleão Laureano, e lá a vizinha, a sede da nova Câmara, que já está começando, já levantaram as paredes, já estão com as paredes bem adiantadas, quer dizer, a obra em si está bem adiantada. Então a gente espera que no término do nosso mandato possamos entregar à sociedade de Cajazeiras e principalmente ao Poder Legislativo uma nova sede para mostrar que Cajazeiras merece uma construção do porto daquela, que é uma das obras, uma das maiores obras na cidade de Cajazeiras, com recurso próprio, quase 3 milhões de reais. Mostre aí uma construção e na cidade de Cajazeiras, eu desafio hoje, com recurso próprio, e a Câmara Municipal está fazendo. Todo esse orçamento já está tudo programado? A gente vem trabalhando com muito cuidado e zelo. A gente às vezes vê algumas críticas, como você diz, essas críticas quando ela vem, ela serve para mim como crítica construtiva. E eu tenho abraçado. Eu agradeço quando faz crítica. Porque existe a diferença, existe a crítica que é boa, né? Existe aquela que tem a maldade, né? A maldade é que a gente reza, entrega sempre a Deus. Exatamente. E hoje, com certeza, você tiver a oportunidade de visitar como é que está a obra, vocês vão se surpreender do trabalho e o tamanho. Nós temos uma área lá de quase 5 mil metros quadrados. Então você veja que é uma área importante. Estacionamento não vão ter problema. Só fora nós temos mais de 50 locais de estacionamento. E interno, 15 estacionamentos privativos para os vereadores e até servidores da Câmara. Então, muito bom. Então tá aí, Cajazeiras em outro, né, em novo rumo, né? Isso é muito bom, que venha a Câmara, que venha o SAMU, que venha obras, é muito importante. Pré-candidato a vereador de Cajazeiras, coisa boa, né? Então, a briga, a eleição, o debate, ele já começou, né?
E o que mais está te motivando a enfrentar essa nova campanha? Humberto, em certos momentos eu já tinha pensado, até por questão de família, pediu para a gente dar uma parada. Eu acho que a gente, o que tinha feito durante desses 3 mandatos, já era uma questão de a gente pautar que tenha colaborado já bastante para o exercício. Mas time que está ganhando... Mas é aquele negócio que a sociedade gostaria que a gente desse continuidade. A gente tem muitos amigos, né? Eu, às vezes, brinco muito com a vereadora Léa, né? Porque ela diz assim, quem não deixa a gente sair da política não é os amigos, são os adversários, que acham que a gente pode não surpreender futuramente, né? Mas, independente disso, dessa brincadeira, a gente pensa ainda que a gente não tenha concluído uma fase do nosso trabalho. A gente ainda tem um projeto muito importante, que ela já está, a gente estamos trabalhando, e o tempo ele é inimigo, né, da gente, porque corre, o tempo é rápido, voa, né? Ontem, como disse ontem, a gente tinha sido reeleito. Hoje nós já estamos indo para uma nova etapa de eleição. Então, nós vamos colocar novamente o nosso nome para ser julgado. Porque quem coloca e quem tira é o povo. O povo é que tem que analisar. Eu acho que foi importante a nossa pré-candidatura novamente a uma reeleição a vereador. Está na mão deles, na mão de Deus. Deus tem nos conduzido, eu tenho entregado tudo na mão dele. Ele tem me conduz de uma forma bem diferente, né? Porque eu entrego tudo quando eu vou. Eu digo, se é para a tua vontade, Senhor, que me coloque, se não, me mostre antes que eu continue, me dê uma luz para que eu não possa continuar. Mas, como até no momento, como diz assim, até nesse momento que agora eu vos falo a todos que nos escutam, ele não tem mostrado que eu possa dar sequência a esse meu trabalho. E quem vai agora dizer, conduzido por ele, eu não tenho medo de participar de uma pré-candidatura novamente. Mas aí está na mão do povo, na mão de Deus, né? Principalmente de Deus, que nos conduz aqui a realizar. E aí esses projetos que nós temos no futuro, a gente quer fazer durante a campanha, e é que a gente vai começar nos debates, nas emissoras, nas TV, para discutir esse assunto, porque é um assunto que desse projeto é de interesse diretamente da sociedade. Que nós discutimos nos bairros, nós caminhamos na zona rural com alguns presidentes da associação, mostrando o que é importante. E o que precisa, eu acho que a Jazira precisa ter um modelo de gestão voltada principalmente para a sociedade, certo? De esquecer que tem que fazer isso para Sicano ou não, tem que fazer para um todo. Eu acho que você não tem que pensar só em você, você tem que pensar no coletivo. Eu nunca usei a palavra eu. Eu aprendi isso com um dos professores meus, o professor Rubismar, Marcos Galvão, me ensinou na universidade, quando eu estava nos bancos da universidade, na UFCG. Ele dizia que a palavra eu não é sinônimo de desenvolvimento e crescimento. Porque a gente não cresce, não desenvolve, sem a palavra nós estar inserida na essência do ser humano. Isso tem que estar na essência do ser humano. E não você dizer por dizer. Usar a palavra, como diz, em vão. Então, nós estamos trabalhando dessa forma. Vamos colocar nosso nome novamente para ser analisado pelo povo. E se o povo achar, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila em campanha. Certo? Sempre está preparado, entregado na mão dele, dizer, se der para chegar, bem, se não der, quem chegar, que possa fazer o que a gente imagina. Porque eu acho que, como disse, chegou a sua fase, então tem que dar oportunidade aos novos. É verdade. Pré-candidato, Cajazeiras, ela está vivendo um momento diferenciado nessa campanha, e a gente está vendo, tem muitos pré-candidatos a vereadores, quem está, que já é vereador e está tentando de novo, mas a gente está vendo um cenário diferente de outras campanhas. Há pouco tempo atrás, a gente tinha vários pré-candidatos ou pessoas indicadas a ser candidato a prefeito, a vice-prefeito. Sempre tem o achismo, eu acho que fulano eu acho que é isso e aquilo. E Cajazeiras está passando por um momento
Há pouco tempo atrás, os candidatos do atual prefeito, Zé Aldemir, que não pode participar, né, porque já foi reeleito, ele era uns. E mudou um cenário que deu um nó em algumas pessoas, né? Deu um nó. Há poucos dias atrás teve uma desistência do ex-vereador e secretário Alisson, né? E hoje Zé Aldemir apresenta como pré-candidato a Socorro, né? Socorro Delfim, né? E do outro lado a gente tem Chico Mendes é Pablo, Chico Mendes é Pablo, ninguém sabe ainda quem é quem. A pergunta que eu quero, essa indefinição ainda de candidatos, ela pode atrapalhar um pouco as outras candidaturas? Não seria ideal a gente já ter o nome certo para a gente correr atrás? Você como pré-candidato, isso não pode atrapalhar? Porque você vai ter o seu escolhido também, como cidadão e como partidário. Você deve ter o seu lado político. Essa indefinição não pode atrapalhar? De fato, algumas coisas nesse contexto, Humberto, isso é normal. Mas quero dizer que dentro do grupo da oposição, nós estamos todos alinhados. Eu acho que não tem nenhuma dificuldade, a gente já sentimos. Ainda ontem, conversando com o pré-candidato Chico Mendes, está tudo definido. O candidato, Chico Mendes será o candidato a prefeito, né? Quando nós marchamos numa ideia, quando saímos do grupo de situação para formar um grupo de oposição, nós saímos junto com o pré-candidato Pablo Leitão, doutor Pablo Leitão. Nós saímos por uma fórmula de não concordar da maneira que o prefeito determinou na escolha do seu pré-candidato, entendeu? Nós não aceitamos de forma alguma. Da forma que veio também a aliança com o grupo que até poucos dias não era bem quisto dentro da gestão. Isso muita gente entende desse jeito, né? Porque antes tinha problemas. Eu não quero nem citar os problemas para não dar o direito de resposta, né? Não do pessoal. Antes, Cajazeiras era uma turma do mal, depois todo mundo virou a turma do bem. Ficou esquisito, né? Você colocou, então nós não concordamos com essa posição. Então, se nós não concordamos, não deveria ficar. Então, foi dessa forma que aconteceu, né? O próprio prefeito dizia, e você tem ouvido por várias situações, que também não tirava o seu pré-candidato do Bolsa Paletó. Não justificou também, e a prova, nós temos um carinho especial pelo ex-vereador, hoje secretário de Infraestrutura, Neguinho do Mondrian, foi meu colega vereador, entendeu? Por 2 mandatos, né? À frente da pré-candidatura de prefeito, que também não segurou. Quer dizer, houve uma luta tão grande de ser o pré-candidato a prefeito, foi lançado o nome de Neguinho, uma candidata a prefeito de Cajazeira. A gente mostra o que é que está, mas isso hoje para nós não tem importância. Nós não temos nada a ver com o grupo de situação. A gente está imbuído no único propósito. Eles façam a dele, nós vamos fazer a nossa, porque o nosso propósito hoje foi dessa aliança com a oposição para, dentro desse contexto do ex-prefeito e atual deputado Chico Mendes, a pré-candidatura a prefeito de Cajazeira, para um novo modelo de gestão Cajazeira. Cajazeira precisa urgentemente mudar. E mudar para melhor. Eu acho que Cajazeira é grande, a gente tem que pensar Cajazeira grande. Não tem que olhar para si, esquecer si e olhar a cidade de Cajazeira, porque aqui é uma cidade que é o berço da educação. Cajazeira é o berço da educação. Cajazeira, até poucos tempos atrás aí, ou ainda está, uma das cidades que mais constrói, edifica imóvel na Paraíba. Então, a Cajazeira tem tido um crescimento muito importante. Então, a gente tem que ter um novo modelo de gestão, principalmente para dar incentivo aos grandes empresários para vir para a Cajazeira, para implantar empresa, indústria, fábricas. Cajazeira não tem. Uma das coisas que você falando do grupo, o grupo que você está aliado, o ex-prefeito, hoje deputado estadual Chico Mendes, que é pré-candidato,
Mas existe ainda aquela pergunta, será que vai dar certo? Eu digo assim pelo lado jurídico, né? A gente tem que analisar. Na justiça, eu acho que ele sabe o que é que está fazendo, né? Mas o grupo, se por um acaso Chico Mendes não for candidato, existe do próprio grupo nomes que possa, com o apoio de Chico Mendes, marchar nessa campanha? Humberto, é o seguinte, eu tenho um entendimento, não sou jurista, como eu tenho dito, você é advogado, você conhece a lei, Chico Mendes também é advogado. Sim. Entendeu? Por isso que eu digo, ele sabe. Ele conhece da lei, né? E no desentendimentos a gente viu que não tem nenhum caso assim parecido com o de Chico no Brasil. Os pessoal estão alinhando algumas coisas com o de Goiânia, né? A cidade Sim. de Goiânia, né? Que o cara foi candidato, eu não sei se foi a senador ou a governador, e não teve êxito. E agora pretende ser candidato a prefeito em outra cidade vizinha, né? E aí caracterizava o terceiro mandato. O caso de Chico Mendes é um pouco diferenciado. Você, analisando como conhecedor das leis, Chico Mendes renunciou ao mandato, antes mesmo do tempo hábil. Chico Mendes foi eleito deputado. Chico Mendes hoje está, como deputado, está no poder legislativo. Ele não é prefeito. Ele não é prefeito, ele não é prefeito. Se ele não tivesse sido eleito, eu, no meu entendimento, que eu fico às vezes buscando isso, ele com certeza não poderia ser, porque ele ainda caracterizava o terceiro mandato. Mas a justiça, existe o amparo jurídico. Então, trabalhando, Chico tem toda a convicção que pode ser candidato a prefeito. Então, estamos trabalhando no nome de Chico para ser nosso futuro prefeito de Cajazeiras. E você acha que o grupo, a escolha do grupo seria Chico e Pablo? Hoje está. Hoje é o nome. Hoje é o nome, é isso. Não tem outra saída. Porque nós, quando a gente aliamos ao grupo de Chico, fomos com esse intuito. Fazer parte da majoritária. Então. E o Pablo é um bom nome. Não, é um nome, como diz assim, leve. É médico, vem de família médica, tem um pai médico, tem irmã médica, tem um grande serviço prestado nessa cidade. Agora eu pergunto, pré-candidato a vereador, se por um acaso tiver essa justiça meia danada e não sai candidato Chico Mendes, o nome do vereador Heriberto não seria um nome também muito bom para majoritário? Olha, essas coisas a gente não pode ver, Roberto. Você que está jogando algumas perguntas para a gente deslizar, né? Ou deslizar, mas não é assim. Eu acho que a gente que faz parte da política, até independente de qualquer situação, a gente tem projeto. Sim. A gente tem projeto, certo? Não é o momento não, eu acho que todo tem projeto, né? Projetos futuros, né? Mas é como diz aquele ditado, nós somos soldados. Somos soldados do grupo. Para tudo que vier acontecer, a gente tem que estar pronto. É verdade. Eu acho que o importante é isso. Se você quer ajudar o grupo, você não tem que estar... Não tem que excluir. Não tem que estar escolhendo, não. Estou à disposição. Hoje nós estamos, no nosso nome, estamos como pré-candidato a vereador, né? Nós temos nomes já aí. E eu acho que dentro do grupo hoje da oposição, o nome que também foi escolhido, seja dependendo de qualquer situação que você de fazer a parte da majoritária, tem esse grande nome. Mas se fosse, por exemplo, o nome trabalhado já mais cedo, com certeza você já vinha trabalhando o nome para a majoritária. Mas a gente fica, como diz assim, na nossa pré-candidatura a vereador e torcendo que as coisas andem da forma que a gente tem planejado. Que quando você trabalha com planejamento, a tendência de dar certo é grande. Então esperamos que isso aconteça, que venha Chico na cabeça para ser o nosso pré-candidato a prefeito, ser eleito prefeito de Cajazeiras e fazer com certeza um modelo de gestão novo. É o que nós estamos precisando. Isso aí, esse grupo de oposição tem o aval, ou então o apoio do governador, né? Exatamente. Nós tivemos a oportunidade de 2 reuniões com o governador ficou muito feliz, né? Por mostrar aqui o desprendimento do grupo da oposição, né? Que era liderado por Pablo, né? E como era que é o nosso pré-candidato a prefeito, então tem que ser liderado por Pablo, né? Mas só em ter ido, por exemplo, a quantidade de secretários, de adjunto, de vereadores,
e também de suplente de vereadores que juntaram um grupo forte, né, para apoio, e aí com aval, com certeza, do maior líder político da Paraíba, né, que é o governador do estado, João Azevedo, nós tivemos a anuência e o apoio, né, restrito dele, e também demos o apoio e a palavra de apoio para a gente unir os grupos da oposição para fortalecer, pensando numa grande Cajazeira, uma Cajazeira melhor. Quando houve a saída de Pablo do grupo, foi uma das maiores demonstrações de força que eu achei, foi quando muita gente acompanhou o Pablo, secretário, vereadores. Isso também ficou bem claro para o governador, a força que o grupo tem. Essa união só tem a crescer e melhorar a cidade de Cajazeiras, não é isso, vereador? É verdade, eu acho que isso é inédito também, eu acho que não só na Paraíba, eu acho que no Brasil. Nunca aconteceu, eu acho que um gestor, né, perder da forma que aconteceu um grupo tão grande, né, um grupo de pessoas importantes na cidade de Cajazeira, né? Líderes, né? Governo. Porque, inclusive, secretário, pessoa da sua alta confiança, né? São pessoas da sua alta confiança. Perder 5 vereadores não é fácil. Não é fácil. Né? Perder um grupo fechado de praticamente o pessoal do PMN, né? Que está tudo fechado. Então você veja que algo de errado aconteceu. Ninguém ia sair por sair, se algo não viesse trazer um transtorno para esse grupo que não acatava essa decisão. Então, mostrou a liderança de Pablo, de ter levado com ele, que não é fácil, Humberto, você ser secretário, ter seu salário, que entregar seu salário, ficar desempregado. Outros tantos não, que tenham um outro vínculo, tem um outro trabalho, sobrevive. Mas nós temos gente, secretário que entregou, que não tem outro vínculo em canto um. Então mostra a coerência, a lealdade, o gesto, um gesto grande de grandeza, né, de ficar conosco nessa luta, mostrando que não aceita nada que seja imposto de goela abaixo. Rapaz, tá aí. Muita chuva ainda tem que correr embaixo dessa ponte. Mas é muito importante que a gente traga para a população para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Hoje, Cajazeiras tem a pré-candidata da situação e tem o pré-candidato Chico Mendes, juntamente com o grupo de Pablo. Como é que vai fazer essa junção? A gente não sabe, mas com certeza vai ser uma grande campanha e que Cajazeiras seja o principal motivo dessa vitória, né? Eu desejo o meu amigo, o vereador Heriberto, muito sucesso nessa pré-candidatura, né? E eu espero que você consiga galgar tudo aquilo que você deseja. Vou sempre desejar a todos os meus entrevistados sucesso, porque essa é a função da gente, trazer para a população. Mas como eu tenho amizade com você, eu já lhe digo que eu estarei torcendo que você consiga alcançar aquilo que você quer. E que a cidade de Cajazeiras reconheça que precisa ter esse movimento de mudança em todos os setores e que Cajazeiras traga novas administrações, ou do lado A ou do lado B, mas sempre visando o bem maior que é a cidade de Cajazeiras. Muito obrigado. TV Sertão agradece. Se você quiser se despedir dos seus eleitores, do seu público, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, Humberto, a você, ao Grace, né, ao pessoal da equipe técnica dele, né, que também presta serviço a gente lá na Câmara Municipal de Cajazeiras, né, a nossa assessoria que nos acompanha, né, Osmar, Luara e Joyce, né, que tem dado então, suporte, aqui, exatamente, que tem dado um suporte importante, né, para esse desenvolvimento nosso, para esse desenrolar dessa campanha que aí estamos vivenciando, né? E pedir principalmente a Deus, né? Deus é quem vai nos guiar de toda forma, né? E mostrando a essas pessoas que estão dando suporte a gente de como conduzir esse trabalho e que a sociedade de Cajazeiras vai sempre entender e conhecer que Heriberto sempre não vai mudar, que nunca mudei na minha história de vida, né? Sempre sou essa pessoa simples, humilde. Nunca
cargo nenhum, nem funções que eu assumi, subiu a minha cabeça, né? Sempre mantive essa postura de pessoa assim, pessoa do povo, e é que tem me dado essa estabilidade, essa segurança para que eu possa conduzir meus trabalhos e seguir em frente. É isso aí, a você, muito obrigado de coração. A gente escutou aí o presidente da Câmara de Cajazeiras, pré-candidato a vereador, um homem público, trazendo aí a prestação de conta e tudo aquilo que ele achou importante trazer nesse debate. Daqui a pouco, viu, hoje é um frente a frente diferenciado, hoje é dose dupla, né? A gente sai com o vereador, a gente já vai voltar com o prefeito da cidade de São José de Piranha, Baulins, está aqui, daqui a pouco a gente vai conversar com ele. É o Vapo de Vô. TV Sertão, sempre fazendo o melhor para você.